Em destaque no Panorama CBN, Toffoli autoriza a retomada do caso Master. Câmara aprova texto base das regras para comitê gestor da reforma tributária. STF volta a julgar hoje acusação contra o núcleo 2 da trama golpista. Antes de ir à votação, PL da dosimetria encontra resistências e passará por mudanças no Senado. Novas regras de check-in e check-out em hotéis já estão em vigor. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos! O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, deu 30 dias para a Polícia Federal ouvir os investigados no caso da fraude bilionária do Banco Master. Toffoli autorizou a retomada das investigações que tinham sido paralisadas por ele no início do mês, a pedido da defesa do banqueiro Daniel Vorcaro. No despacho, agora, o ministro listou diligências urgentes, incluindo depoimentos de dirigentes do Banco Central e dos executivos investigados. Toffoli também autorizou o delegado responsável pelo caso a requisitar medidas como quebras de sigilo fiscal e telemático dos réus mediante justificativa. O ministro falou que os depoimentos dos investigados à Polícia Federal terão de ser acompanhados por juízes auxiliares do gabinete dele, que também ficará responsável pela custódia dos materiais apreendidos. Hoje, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal volta a julgar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra 6 réus por tentativa de golpe de Estado em 2022. Os ministros vão decidir se os integrantes do chamado Núcleo 2 da trama devem ser condenados ou absolvidos. A sessão vai ser retomada com o voto do relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, Na sequência, os ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino apresentam os posicionamentos deles. Está em análise a acusação apresentada pela PGR em fevereiro desse ano. A denúncia resultou numa ação penal que começou a tramitar em abril. Esse núcleo conta com 6 réus. Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal e também foi secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva e ex-assessor de Bolsonaro. Felipe Garcia Martins Pereira, ex-assessor especial de assuntos internacionais do ex-presidente. Marília Ferreira de Alencar, que foi diretora de inteligência do Ministério da Justiça na gestão de Anderson Torres. Mário Fernandes, general da reserva, que foi secretário-geral da presidência e aliado de Bolsonaro, bem próximo. E Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Segundo a PGR, o grupo foi responsável por gerenciar as principais iniciativas da organização criminosa. O caso volta na fase de deliberações, com a apresentação dos votos dos ministros. E a decisão de condenação ou absolvição é por maioria da turma, no caso, pelo menos 3 ministros. No Congresso, o relator do projeto da dosimetria no Senado, Esperidião Amin, pode apresentar hoje o parecer na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da comissão, senador Otto Alencar, apresentou uma emenda para restringir o alcance do texto aos crimes do 8 de janeiro. Ontem, o senador disse que o texto aprovado na Câmara é um projeto pró-facção, porque reduz a pena para condenados por vários crimes, incluindo até estupradores e corruptos. Esperidião Amin, que chegou a defender a inclusão da anistia no texto, agora diz que vai fazer mudanças para restringir a redução das penas aos condenados pelos atos golpistas. A prioridade é salvar a ideia da dosimetria e é para isso que eu fui designado relator. Agora, eu não posso admitir que, junto com a redução de penas para os acusados e condenados do 8 de janeiro, se aproveite o embalo para favorecer outros tipos de criminosos que não são deste jaez, que não são deste tipo. O senador Alessandro Vieira adiantou que vai apresentar um voto em separado pela rejeição completa do projeto de dosimetria. O parlamentar do MDB falou que qualquer mudança feita no Senado poderia ser revertida na Câmara, já que o texto teria que voltar para nova análise dos deputados.
Alessandro Vieira defendeu a elaboração de um texto novo para ser votado no ano que vem, diminuindo as penas de condenados pelo 8 de janeiro em casos de menor gravidade. Se passou um ano inteiro e esse tipo de projeto não foi tramitado. Se deixou para tramitar na madrugada, na véspera do recesso. E aí a gente não tem como aprovar uma coisa dessa. A gente tem que rejeitar esse projeto porque ele atinge outros crimes além daqueles descritos no 8 de janeiro. E a gente não pode permitir um Congresso que legisla para endurecer pena e processo, amolecer processo agora por interesse casuísta. Bom, como eu falei para você, é um projeto que enfrenta resistência, né? E deve ter mudança agora no Senado. E falando nos condenados pela trama golpista, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a abertura do processo de extradição de Alexandre Ramagem. Lembrando que o deputado do PL fugiu para os Estados Unidos em setembro, poucos dias antes de ser condenado a 16 anos de prisão. Agora, a área técnica do Supremo vai enviar para o Ministério da Justiça os documentos sobre o caso. Depois, caberá ao Ministério das Relações Exteriores encaminhar o pedido ao governo americano. Aliados de Ramagem dizem que ele pode renunciar ao mandato se conseguir asilo político nos Estados Unidos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, pretendia pautar a cassação de Ramagem amanhã, mas tem sido aconselhado a evitar um novo embate com o STF. Rememorando, na semana passada, o Supremo anulou a decisão da Câmara que rejeitou a cassação da deputada Carla Zambelli, que está presa na Itália e renunciou ao mandato no domingo. E sobre Ramagem, a mulher dele publicou um vídeo nas redes sociais reclamando que teve todas as contas bancárias bloqueadas pela Justiça. No começo do mês, Rebeca Ramagem estendeu as férias como procuradora do estado de Roraima para continuar com o marido nos Estados Unidos. Segundo dados do portal de transparência de Roraima, ela recebe um salário de R$ 46 mil por mês. Ontem, nesse vídeo publicado, Rebeca classificou o bloqueio como mais um ato abusivo e violador de direitos humanos, atribuindo a medida a Alexandre de Moraes. Eu sou Rebeca Ramagem. Agora eu fui surpreendida com o bloqueio de todas as minhas contas bancárias. Mas um ato não só injusto, desumano, ilegal e inconstitucional. O bloqueio foi, ao que tudo indica, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. Bom, ainda sobre Ramagem, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, falou que o deputado fugiu do Brasil em setembro pela fronteira com a Guiana. Segundo as investigações, o bolsonarista atravessou a fronteira pelo estado de Roraima mesmo, onde atuou como delegado da Polícia Federal, sem passar por nenhum posto migratório. Na Guiana, ele embarcou num voo para os Estados Unidos, onde entrou usando um passaporte diplomático, apesar de uma determinação do STF para cancelamento do documento. Lembrando que no fim de semana, a Polícia Federal prendeu em Roraima o empresário Celso Rodrigo de Mello, acusado de colaborar com a fuga de Ramagem. Ele é filho do garimpeiro Rodrigo Cataratas, que se mudou para a Guiana no ano passado, depois de se tornar alvo da Justiça Federal em Roraima. O garimpeiro responde a 5 denúncias do Ministério Público Federal. Além de ser réu por mineração ilegal e crimes associados, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, ele é suspeito de ataques às sedes do IBAMA e da Polícia Federal em setembro de 2021. O grupo dele ateou fogo numa viatura do IBAMA e tentou incendiar outro carro do órgão que estava na Polícia Federal. Agora, voltando a falar sobre o STF, tem uma reportagem do jornal o Globo de hoje que eu chamo a atenção para você. Ela está contando que a revelação de que o presidente do Supremo, Edson Fachin, trabalha na elaboração de um código de conduta para os ministros da própria corte e de outros integrantes também de tribunais, está gerando um mal-estar. A discussão chega a ser indicada como a primeira grande crise interna de Fachin no comando do STF. Nos bastidores, ministros sinalizam que a criação do conjunto de regras deve ficar em compasso de espera até que haja uma melhora do clima para debater o assunto. Uma ala do STF questiona o momento escolhido para essa discussão, especialmente porque o Senado analisa uma atualização da lei do impeachment, tema sensível que, segundo os ministros, coincide com pedidos de afastamento de integrantes da corte impulsionados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Existe ainda a avaliação de que essa iniciativa de Fachin veio no momento ruim para a imagem do tribunal,
com a divulgação de que o ministro Dias Toffoli viajou em um jato privado com o advogado envolvido no caso do Banco Master. Nos bastidores do Supremo, integrantes da corte também observam que houve uma falta de articulação de Fachin com os colegas sobre o assunto. O perfil mais reservado do presidente do STF é apontado como um dos fatores para esse desalinhamento. Esse código de conduta é um projeto que Fachin gostaria de concretizar desde antes da ida dele para a presidência do Supremo, em setembro. Ele vinha discutindo o tema com colegas do STF e com presidentes de outros tribunais superiores, buscando apoio para avançar com o projeto. Procurado pelo jornal o Globo, o presidente do STF disse que sempre defenderá a autoridade, a integridade moral e a imparcialidade do tribunal. Página virada para você saber que a Câmara dos Deputados aprovou nessa madrugada o texto base da segunda etapa de regulamentação da reforma tributária. O placar foi de 330 a 104. Hoje à tarde, os deputados vão votar as sugestões de mudanças no texto. Após a conclusão dessa etapa, o projeto seguirá para a sanção do presidente Lula. O projeto institui um comitê gestor para administrar o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ISS e o ICMS que existem hoje. O comitê será responsável por fazer toda a interpretação da nova lei, arrecadar o imposto e distribuir entre estados e municípios. Para o relator, Mauro Benevides Filho, que é do PDT, a reforma tributária vai simplificar a cobrança e o pagamento de impostos e melhorar a economia. Esta casa está aprovando talvez a maior transformação econômica que o Brasil possa estar vivendo nos últimos anos, ao permitir uma troca da forma como se cobra e como se recolhe o tributo no Brasil. É possível que o Produto Interno Bruto brasileiro aumente pelo menos 8 a 10% a mais do que ele efetivamente está previsto alcançar na legislação hoje. Durante o debate em plenário, o deputado Luiz Lima, do Novo, falou que as mudanças não beneficiam o contribuinte. A gente depende muito em ter confiança no governo. Não fica tudo muito claro, porque a gente não sabe, na verdade, e o contribuinte, ele passa a duvidar de que a simplificação, ele passa a ser somente para o governo. Então, quando um tributo de ISS, de ICMS, ele sai do governo do estado, ele sai do município, e ele vai direto para a União, e ele tem que retornar para o município, para o estado, eu acho que esse risco, ele só valeria a pena se realmente o contribuinte passasse a pagar muito menos imposto. A proposta precisa ser aprovada ainda esse ano para que os testes de cobrança do novo sistema de impostos comecem a vigorar em janeiro. A Câmara também aprovou um projeto que retira dos limites do arcabouço fiscal gastos temporários com saúde e educação financiados com recursos do Fundo Social. O texto vai à sanção do presidente Lula. Lembrando que o arcabouço fiscal substituiu o antigo teto de gastos, né? Entre os pilares da regra está a limitação do crescimento das despesas públicas, que pode crescer acima da inflação, desde que respeite uma margem de 0,6% a 2,5% de crescimento real ao ano. Uma lei sancionada em julho desse ano autorizou a destinação de 5% dos recursos aportados anualmente no Fundo Social a programas de educação pública e saúde durante 5 anos. Atualmente, esses gastos são contabilizados para efeitos do crescimento das despesas públicas, o que pressiona as despesas discricionárias do governo, que são os investimentos. Ao propor o texto, o autor, que é o deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, disse que o aumento nos investimentos da saúde e educação só fazem sentido se estiverem fora do limite do arcabouço fiscal. Hoje, a Câmara deve votar o projeto de lei apresentado pelo governo Lula, que prevê cortar de forma linear 10% dos benefícios tributários, descontos em impostos oferecidos pelo fisco como uma forma de incentivo a atividades econômicas, né? A medida não alcança benefícios constitucionais, como os previstos para a Zona Franca de Manaus,
também os itens da cesta básica e o Simples Nacional. E para fechar aqui o pacote da Câmara, eu te conto também que os líderes da casa decidiram deixar para 2026 a votação da PEC da Segurança Pública, diante de impasses a respeito do texto. O adiamento representa uma derrota do governo, que enviou esse texto ao Congresso Nacional e buscava a aprovação da proposta ainda neste ano. Vamos falar sobre um novo apagão. Depois de São Paulo, agora é a vez de Porto Alegre ficar às escuras. Mais de 200 mil moradores estavam sem luz no momento em que eu gravava na região metropolitana de Porto Alegre, em razão de um temporal com ventos de até 90 km por hora. Os moradores prejudicados fizeram um protesto contra a CEE Equatorial, responsável pelo abastecimento. É assim que se fala mesmo? Você que mora no sul deve saber melhor, hein? O temporal provocou transtornos em vários bairros da capital e em outras 49 cidades. Minutos antes da tempestade, moradores de Porto Alegre receberam pela primeira vez o alerta vermelho no celular. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas, atingidas por galhos de árvores e por tapumes durante o vendaval. Em Guaíba, na região metropolitana, a estátua de uma loja da Havan, de 24 metros de altura, desabou com a ventania. E sobre a situação de São Paulo, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vai se reunir com o governador Tarcísio de Freitas e com o prefeito Ricardo Nunes para discutir o pedido de intervenção federal na Enel. A Marcela Marcos, no Panorama da Noite, falou bastante sobre isso. Nos últimos dias, o prefeito e o governador aumentaram a pressão para que o governo federal decrete a caducidade do contrato com a concessionária, diante do apagão que prejudicou milhões de pessoas. Ontem, em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o prefeito Ricardo Nunes falou que vai pressionar o ministro de Minas e Energia a intervir na Enel. Não pode ter um tratamento igual a todas as empresas, uma empresa que não atende às normas, não atende à população, tem causado muitos transtornos. São ações reiteradas da Enel, né? E, obviamente, que o ministro tem feito uma defesa muito enfática de uma antecipação de renovação de contrato. O contrato vence em 2028. A Enel começou aqui em 2018. Ela não fez nenhum investimento, pelo contrário. Essas questões que o ministro precisa entender. Que quando a pessoa fica lá com a sua geladeira sem funcionar, que ela perde seus mantimentos, que o comerciante perde as suas coisas que estão ali no seu freezer, essas pessoas não podem ficar refém, como a Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado e todos nós estamos refém de uma empresa que não tem compromisso com a qualidade do seu serviço. Não respeita a população, não atende à legislação, né, e vai fazendo as ações que a gente tem que chegar uma hora e dar um basta. Depois de quase uma semana da ventania, milhares de pessoas continuam sem luz na capital e em outras cidades da área de concessão da empresa. E vem mais chuva para São Paulo. O avanço de uma nova frente fria pelo sudeste deve trazer temporal para a região a partir de hoje. Segundo a Climatempo, São Paulo e Rio de Janeiro devem ser os estados mais afetados, com alerta para tempestades. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os acumulados de chuva podem superar os 100 milímetros diários entre hoje e amanhã. E há grande risco de alagamentos e deslizamentos de encostas. A chuva deve chegar primeiro em São Paulo, ganhar força durante o dia e persistir durante a madrugada de quarta. Ao longo do dia, a chuva perde força no estado, ao longo da quarta-feira, no caso, né? E o avanço de uma massa de ar polar deve contribuir para uma leve queda nas temperaturas. No Rio de Janeiro, a previsão é de que o sistema avance entre hoje e amanhã, deixando o tempo instável no estado. Apesar de São Paulo e Rio serem as regiões mais atingidas, o risco de temporais também se estende para áreas de Minas Gerais, especialmente para o sul e para a zona da Mata Mineira. A chuva pode ser intensa, com fortes rajadas de ventos e raios. Agora eu te conto sobre as novas regras de check-in e check-out em hotéis que estão em vigor. Uma das novas normas da portaria regulamenta uma prática que já é comum nos hotéis: reduzir o tempo da diária para realizar serviços de limpeza. O preço das diárias continua sendo calculado sobre 24 horas,
mas a portaria estabelece que o hotel, ou a pousada, ou o flat, pode usar até 3 horas desse período para fazer a higienização do quarto. Na prática, isso significa que o hóspede pode permanecer por pelo menos 21 horas no local, somando os dias de entrada e saída. Por exemplo, se o check-in for permitido a partir das 3 da tarde, o limite do check-out não pode acontecer antes do meio-dia do dia seguinte. E segundo o Ministério do Turismo, o viajante pode dispensar a limpeza, desde que isso não comprometa as condições sanitárias do hotel. Plataformas como o Airbnb não se enquadram na definição oficial de meios de hospedagem e, por isso, não estão sujeitas diretamente às novas exigências. Mesmo assim, elas continuam obrigadas a cumprir as regras do direito do consumidor, claro, Agora, destaques internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que avalia assinar um decreto para reclassificar a maconha como uma droga menos perigosa. A medida pode alterar regras federais, reduzir punições criminais e ampliar o financiamento para pesquisas. Na prática, a norma não legalizaria a cannabis, mas reduziria o controle sobre a droga, aproximando-a de medicamentos vendidos sob prescrição. No México, um avião de pequeno porte caiu na cidade de Toluca, perto do aeroporto da região. Segundo a imprensa do país, o avião explodiu após a queda. No momento em que eu gravava, não havia informações ainda sobre mortos ou feridos. A aeronave decolou de Acapulco e deveria pousar no município onde o acidente aconteceu. Autoridades de resgate estavam no local no início da manhã, pelo horário de Brasília. E o governo da Austrália prometeu endurecer a legislação sobre armas de fogo, um dia após o pior atentado realizado no país em quase 30 anos. O ataque, em que 2 atiradores mataram 15 pessoas e feriram outras 40 durante uma festa judaica numa famosa praia do país, levantou questionamentos sobre as leis australianas, que estão entre as mais rigorosas do mundo. Segundo a polícia, o terrorista mais velho, Sajid Akram, possuía porte de armas desde 2015, além de 6 armas registradas. No futebol, tem tudo para ser amanhã um dia de festa no Rio de Janeiro, hein? Inclusive, a quarta-feira virou quase feriado. Servidores da cidade, da capital e do estado terão ponto facultativo a partir do meio-dia por causa dos jogos decisivos de Flamengo e Vasco. Campeão da Libertadores, o Flamengo entra em campo às 2 da tarde em Doha, no Catar, para disputar o troféu da Copa Intercontinental da FIFA contra o PSG. E às 9h30 da noite, o Vasco inicia a briga pelo título da Copa do Brasil no jogo de ida da final do torneio contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. E a CBF divulgou a tabela básica das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro do ano que vem, além do regulamento específico da competição. Uma das principais mudanças envolve o limite de partidas para que jogadores possam trocar de clube durante o campeonato. Até a edição desse ano, um atleta só podia se transferir se tivesse disputado no máximo 6 jogos. A partir de 2026, o limite passa a ser de 12 partidas. Outra novidade está na classificação para Libertadores. Até 2025, os 4 primeiros colocados garantiam vaga direta na fase de grupos, enquanto o 5º e o 6º iam para as fases preliminares. A partir da próxima temporada, o Brasileirão passará a oferecer 5 vagas diretas para a principal competição continental. A mudança se deu porque a Copa do Brasil classificará 2 clubes para o principal torneio da Conmebol a partir de 2026. O regulamento também confirmou que o vice da Copa do Brasil vai se classificar para a fase prévia na Libertadores. E assim vamos encerrando o Panorama CBN da manhã de hoje. Eu, nosso DJ Laerte Afonso e o nosso editor Edmilson Fernandes. Lembrando que tem o Panorama CBN da noite, que está sendo apresentado essa semana pela Marcela Marcos e não pelo Leandro Gouveia, como eu falei ontem. Um beijo grande para você, obrigada pela companhia. Compartilhe as 2 edições do Panorama e vamos juntos. Até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.